Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 8. Uma lata homogênea tem massa de 0,140 kg, altura de 12,0 cm e contém 0,354 kg de refrigerante, figura 9.41. Pequenos furos são feitos na base e na tampa, com perda de massa desprezível, para drenar o líquido. Qual é a altura H do centro de massa da lata, incluindo o conteúdo? Letra A, inicialmente. Letra B, após a lata ficar vazia. Letra C, o que acontece com H enquanto o refrigerante está sendo drenado? Letra D, se X é a altura do refrigerante que ainda resta na lata em um dado instante, determine o valor de X no instante em que o centro de massa atinge o ponto mais baixo. A altura da lata é H maiúsculo, que é igual a 12,0 centímetros. A massa da lata é ml igual a 0,140 kg e a massa inicial do refrigerante, quando a lata estiver completamente cheia, é M0 igual a 0,354 kg. Como a lata é homogênea, a distribuição de massa é uniforme e o centro de massa da lata estará no ponto médio da linha que passa pelo centro da lata, ou seja, o X do centro de massa da lata é igual a 6,00 centímetros. Considerando agora apenas o refrigerante dentro da lata, cuja altura é igual a X, como ele terá a forma cilíndrica, a forma da lata, o centro de massa estará no ponto médio da linha que passa pelo centro do líquido, ou seja, o X do centro de massa do refrigerante vai ser 0,5 vezes X. Perceba que este centro de massa é variável, uma vez que X muda à medida que o refrigerante é drenado. Podemos determinar a massa de refrigerante, quando ele tem uma altura X qualquer, utilizando uma regra de 3 simples. Quando a altura for H maiúsculo, a massa de refrigerante vai ser M0, né? A massa inicial. Quando for X, qual será a massa? Fazendo a multiplicação cruzada, fica H vezes MR é igual a M0 vezes X. Resolvendo para a massa MR, MR vai ser M0 sobre H vezes X, ou seja, 0,354, que é o valor da massa inicial, dividido por 12,0, que é a altura da lata, vezes X, que dá 0,0295 vezes X. A coordenada do centro de massa de um sistema de partículas é calculada utilizando a seguinte expressão. O xm vai ser 1 sobre m, m é a massa total, vezes o somatório de I igual a 1 até n de mi vezes xi. Aplicando essa expressão para este caso, fica o xm vai ser a massa da lata, vezes o x do centro de massa da lata, mais a massa de refrigerante, vezes o x do centro de massa dessa massa de refrigerante, dividido pela massa da lata, mais a massa do refrigerante. Então é 0,140, que é a massa da lata, vezes 6,00, que é o x do centro de massa, mais 0,0295 vezes x, que é a massa de refrigerante para uma determinada altura x, vezes 0,5 vezes x, que é a posição x do centro de massa, dividido pela massa da lata, 0,140, mais 0,0295 vezes x, a massa de refrigerante ainda na lata. Fazendo a primeira multiplicação, dá 0,84 e multiplicando os dois outros números dá 0,01475x ao quadrado, dividido por 0,140 mais 0,0295 vezes x. Para os números ficarem um pouco melhores para trabalhar, vamos multiplicar em cima e embaixo por 10 elevado a 3. Né? Vamos multiplicar por 1000. Vai fazer a vírgula andar 3 casas para a direita. Então fica 840 mais 14,75 vezes x ao quadrado,
dividido por 140 mais 29,5 vezes x. Temos uma expressão para o centro de massa do sistema em função da altura x da coluna de refrigerante dentro da lata. Inicialmente, a altura dessa coluna era x igual a 12,0 centímetros. Substituindo essa medida na expressão anterior, teremos que o xm vai ser 840 mais 14,75 vezes 12,0 elevado ao quadrado, o x ao quadrado, dividido por 140, mais 29,5 vezes 12,0, o valor de x. Efetuando esses cálculos aí, dá 6,00 centímetros. Né? O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. Então, o valor esperado. Né? Quando a lata ficar vazia, o x vai ser 0. Substituindo essa medida na expressão anterior, teremos que o xm vai ser 840 mais 14,75 vezes 0 ao quadrado, agora o valor de x é 0, dividido por 140 vezes 29,5 vezes 0, que dá 6,00 centímetros. Observe que nessas duas situações, a posição do centro de massa do sistema tem o mesmo valor. Para entender o que se passa entre esses dois instantes, precisamos determinar os intervalos nos quais a função xm é crescente ou decrescente. Isso é obtido estudando os sinais da derivada dessa função. Como trata-se de um quociente de funções, para o cálculo da derivada, vamos utilizar a regra do quociente. Né? A derivada de f sobre g vai ser f' vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado. Nesse caso aí, o f é 840 mais 14,75 vezes x ao quadrado e o g é 140 mais 29,5 vezes x. Então, o dxm de dx vai ser o f', se a gente derivar a expressão do numerador, a derivada de 840 é 0, e o 2 multiplica, né? Vira um fator, então fica multiplicando por 2, aí dá 29,5 vezes x. Esse é o f'. Vezes a função de baixo, 140 mais 29,5 vezes x, menos a função de cima, 840 mais 4,75x ao quadrado, vezes a derivada da função de baixo, a derivada de 140 é 0, e a derivada de 29,5 vezes x dá 29,5. Dividido por 140 mais 29,5 vezes x elevado ao quadrado. Se a gente fizer a multiplicação aí, 29,5 vezes x vezes 140 dá 4.130 vezes x, 29,5 vezes x vezes 29,5 vezes x dá 840,25x ao quadrado, menos 840 vezes 29,5 dá 24.780, menos 4,75x ao quadrado vezes 29,5 dá 435,125x ao quadrado, dividido por 140 mais 29,5 vezes x ao quadrado. Agrupando os termos semelhantes, 870,25x ao quadrado menos 435,125x ao quadrado dá 435,125x ao quadrado mais 4.130 vezes x menos 24.780 dividido por 140 mais 29,5x elevado ao quadrado. Temos a expressão para a derivada da função. Vamos plotar no gráfico da função, centro de massa, as duas posições calculadas na letra A e B. O valor máximo ou mínimo da função acontece quando a derivada se anula. Como o x é sempre positivo, varia de 0 até 12,0 centímetros, a função do denominador da derivada nunca se anula e sempre será positiva. A derivada será nula quando a expressão do numerador se anular, ou seja, quando 435,125x ao quadrado mais 4.130x menos 24.780 for igual a 0. Como trata-se de uma equação polinomial de segundo grau, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. O delta vai ser o b ao quadrado, 4.130 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 435,125, vezes o c, menos 24.780. Se a gente fizer essas operações aí, dá 60.186.490.
Então o x vai ser menos b, menos 4.130, mais ou menos a raiz de delta, 60.186.490, dividido por 2 vezes o a, 435,125. Calculando essa raiz quadrada aí, dá menos 4.130, mais ou menos 7.757,9, e multiplicando embaixo dá 870,25. Temos então duas raízes. O x' vai ser menos 4.130 mais 7.757,9 dividido por 870,25, que dá 4,168 centímetros. O x duas linhas vai ser menos 4.130 menos 7.757,9 dividido por 870,25, que dá menos 13,66 centímetros. Como os valores válidos para x são positivos, somente a solução positiva será considerada. O valor do centro de massa para este valor de x o xm vai ser 840 mais 14,75 mais 4,168 ao quadrado, o x que a gente encontrou, dividido por 140 mais 29,5 vezes 4.168, efetuando essas contas aí dá 4,168 centímetros. Podemos então marcar este ponto sobre o gráfico e desenhar um esboço no intervalo considerado. Então, o centro de massa do conjunto diminui a princípio e depois aumenta até atingir novamente uma altura de 6,00 centímetros. Escrevendo o valor de x, quando isso acontece, com 3 algarismos significativos, ele se torna. O x vai ser 4,17 centímetros.